Ontem, gente, o Brasil venceu e convenceu. Nossa, André, você tá falando que a seleção brasileira fez a melhor partida da vida dela? Não, longe disso. Nossa, André, mas você não tá considerando que o adversário era o Paraguai, o fraco Paraguai? Não, longe disso. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Tudo isso. Não só o fato da seleção brasileira ter conseguido um resultado bacana numa situação que não deveria estar sendo vivida. Mas era o que estava sendo apresentado para a seleção brasileira, esse momento de decisão. Então, não dá para a gente ficar aqui também avaliando só o nível do adversário, porque com esse nível de adversário o Brasil estava tendo muita dificuldade. O Brasil empatou com uma fraca Costa Rica. O Brasil ontem goleou um fraco Paraguai. Isso é um fato, tá? Ok. Mas a gente precisa avaliar o que a gente tem. E o que a gente tem no momento é uma seleção brasileira que respirou. Em vários momentos no futebol, você precisa vencer e convencer. E isso estava sendo esperado da seleção brasileira. Ah, André, mas o convencer sem vencer, ele não funciona. Quase nunca funciona. Às vezes. Em situações, né? O time já está classificado, não consegue o resultado, mas apresenta um bom futebol. Às vezes, o jogo é decidido num erro de arbitragem. Aí você consegue dar uma relevada. Você perde um jogo de volta num mata-mata, por exemplo, que você goleou no primeiro jogo, e aí você deu uma amenizada no time titular pro jogo da volta, e o resultado não veio, mas a atuação foi ok. Aí você, tudo bem, você tira o pé. Mas normalmente, o convencer sem vencer, ele não funciona muito. O vencer sem convencer, às vezes, te alivia. Cara, a gente jogou mal, mas conseguimos a vitória. Pô, o time não esteve bem, mas a gente ganhou 3 pontos. Em competições como Copa América, Copa do Mundo, que você tem mata-mata, que você tem praticamente todos os jogos decisivos, às vezes funciona. Você passa por um jogo suado ali de quartas de final. Caraca, velho. Tivemos que ir na prorrogação, tivemos que... Às vezes dá certo, mas passamos. Vamos corrigir pra semi, vamos corrigir lá pra final. Classificamos em primeiro. E às vezes você precisa vencer e convencer. E eu acho que era o que estava sendo esperado da seleção brasileira. E ontem o Brasil, ele venceu e convenceu. Claro, dando o desconto da fragilidade do adversário, a gente teve praticamente 2 gols dados pelo Paraguai. Mas a seleção apresentou uma atitude diferente, né? Uma seleção que entrou muito pilhada desde o início do jogo. Entrou muito focada, muito determinada. Isso é um aspecto muito positivo. Muito positivo. Porque em vários momentos, especialmente em Copa do Mundo, que é a nossa finalidade, nosso objetivo final é Copa do Mundo. O Brasil, muitas vezes, o foco não é aquele foco que a gente espera, pelo menos que eu espero. A gente vai falar mais sobre isso até chegar na Copa do Mundo. Mas foi um Brasil com mais movimentação, mais troca de posições. Não aquele Brasil engessado. Aquele Brasil com jogadores fixos. O cara da ponta direita não pode sair de lá, o cara da ponta esquerda não pode sair de lá. Um Brasil, sabe, com os caras muito mecanicamente se mexendo no campo. Foi um Brasil com mais a essência de Brasil. Durante muito tempo, eu achei uma bobagem esse negócio da nossa essência. Porque o futebol ele vai se modernizando e tal. Mas a verdade é que eu acho que o Brasil sente muito
A falta daquele futebol, sabe? Envolvente, troca de posicionamentos, procurar triangulação, não deu certo aqui, vou trocar, vou ali. O Brasil precisa mais disso. Porque fazendo isso, as individualidades aparecem. O Brasil não pode depender só de um jogador. E tá aí um alerta que precisa ser ligado, porque todo mundo vai falar da atuação do Vini. Todo mundo vai falar com justiça. E nós vamos falar aqui também. Não podemos viver em função do Vini, porque vai ter o dia que o futebol do Vini não vai aparecer. Como já aconteceu na seleção brasileira. Não tinha aparecido ainda. E aí vai aparecer um Rodrigo. Tomara, o Savinho entrou aí bem. Paquetá jogou bem, apesar do pênalti. Vamos falar sobre isso. O Endrick daqui a pouco vai estar aí. Se o Neymar voltar, também vai ajudar muito. Mas não pode ser que nem foi nessa era aí. Tudo em função de um jogador só. Tudo em função do Neymar. A gente passou um tempo aí. E aí o cara fala, pô, mas o Neymar é muito diferente. É mesmo. Quando ele joga em alto nível, quando ele jogou em alto nível, é diferente mesmo. Mesmo, muito diferente. Só que o Brasil não ganhou nada. Nessa era que a gente dependeu só de um jogador. Que o clima não se altere. A gente vai falar aqui sobre os jogadores, sobre atuações e tal. Mas que essa mudança de atitude, que esse clima de, sabe, precisamos buscar o resultado, estamos sob pressão, que isso se mantenha. Durante muito tempo, especialmente nas duas últimas Copas do Mundo, e quem me acompanha sabe, eu fui completamente contra essa história de que, precisamos ter o conforto, precisa estar todo mundo tranquilinho, e a presença da família, e a presença dos parças, e eu não acho que funcione na nossa cultura. Eu acho que a gente tem que ser mais como Bernardinho, deixando esse clima sempre de fora da zona de conforto, de sempre estar focado, que foi um clima que eu vi ontem na seleção brasileira. Um Brasil muito determinado. E até o Danilo falou sobre isso, a gente deixou música de lado, a gente estava muito determinado. É isso, cara, é isso. Não dá pra gente dar moleza. A gente desvia o foco muito rápido. Não dá pra gente ir pra Copa do Mundo achando que tá indo pra Disney, achando que... Sabe? Vamos lá, gente, vamos lá. Faltando 5 minutos... Desliga a música, vamos focar no jogo. Não dá. Pra gente chegar num nível de disputar o título da Copa do Mundo, a gente tem que estar com um foco diferente, com um nível de concentração diferente. Tem que ser nesse esquema aí, ó. Que não se altere esse momento de pressão, que se leve pelo lado bom. Nós vamos falar sobre isso, sobre essa interpretação que muita gente está tendo, né, dos jogadores direcionando a torcida ali, algumas palavras e tal. Vamos falar sobre isso. Mas a gente, sabe, tem que manter. Comemoramos, vencemos bem, mas vamos manter aqui, ó. Porque agora é a Colômbia que a gente tem que ganhar para ser primeiro e escapar do Uruguai. Senão já pega o Uruguai nas quartas. Senão amanhã a gente dá uma tropeçada e volta tudo de novo. Tem que ficar sempre alerta. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a boa vitória da seleção brasileira de futebol.